O objetivo aqui é a gente falar sobre a lei federal, né, o projeto básico executivo na lei 8666, o RDC e a resolução 361. É importante destacar, assim, já no começo, que o RDC e a 8666 são modelos distintos de contratação. Então, quando a administração opta, ou vai por RDC ou 8666. Aqui eu quero registrar que a 8666, como diria o Ivan Rigolin, é a grande genie, né, das leis, que todo mundo ataca, critica bastante, mas mesmo sendo eleito o RDC, na verdade, alguns dispositivos do RDC fazem alusão e se socorrem de quem? Da 8666. Bom, o RDC tem um procedimento próprio e ele realmente se baseia na natureza do que está para ser contratado. Diferente da 8666, que faz a distinção, estabelece os critérios a partir do valor. Bom, planejar. Dever e obrigação legal. Esse dever e essa obrigação estão esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. Então, todo agente público, todo aquele que age em nome da administração, tem o dever e a obrigação da eficiência. No último item, eu acabei falando que a falta de planejamento fere o princípio da legalidade. Por quê? Justamente por causa dessa previsão. Na medida em que ele está previsto em lei, se não observa, fere o princípio da legalidade. Planejamento é a peça-chave para a licitação, como foi dito diversas vezes na parte da manhã, na abertura, e não é só para a licitação, é para a contratação pretendida pela administração também. Eu acho que as críticas foram feitas, eu concordo na íntegra com o que foi dito pelo Dr. Bernasconi, porque assim, é bonito falar, né, que planejamento é a peça-chave, só que para quem trabalha, quem opera, é muito difícil, porque o administrador, ele convive com a pressão, ele convive com o tempo sempre muito exíguo para apresentar os seus produtos, para elaborar um projeto, para fazer um termo de referência, para, enfim, especificar, até para identificar a necessidade, justificar a contratação. Bom, licitação também decorre do artigo 37 da Constituição Federal e é o procedimento destinado à obtenção da proposta mais vantajosa. Então, justamente por isso que é tão importante o planejamento, a eficiência. O ideal seria que tivéssemos tempo hábil. E outra coisa importante, já que o projeto básico, que eu gostaria de registrar, é que realmente é a forma como a gente parte. O início disso tudo é que é complicado, né? Você ter um projeto básico por menor preço, na minha opinião, ele já complica. E nós deveríamos rever. Realmente, acho que esse é o momento de discussão. Fases da licitação. Fase preliminar à licitação. Esse planejamento ele está justamente previsto, contido na fase preliminar à licitação. Temos a fase interna da licitação, que é todo o corre-corre, a identificação da necessidade, a instrução do processo, a elaboração do projeto básico. Consolidada essa fase, nós temos a fase externa da licitação, que é a partir da publicação do edital, e aí convocando, chamando os interessados a participar. E depois disso, todas essas fases, para a gente conseguir obter um contrato, fase contratual. Não exaure aí, né? Conseguir um contrato, uma eficiente, uma boa gestão do contrato. Fase preliminar, identificação das necessidades. Verificação da viabilidade técnica, econômica, orçamentária e jurídica. O que é importante nessa identificação das necessidades? É o início. Só que não esgota aí.
identificou essa necessidade para uma finalidade. Qual a finalidade? A administração precisa aparecer com uma solução. Tá? E nós temos também, nessa fase preliminar, o anteprojeto. Ok, orçamento. Deve ser elaborado com base na sequência executiva, apresentado no memorial descritivo e consideradas especificações técnicas. Todos os itens apresentados devem ser passíveis de verificação de quantitativos e de custos unitários. O orçamento é muito importante. Eu sou uma pessoa abençoada, eu trabalho numa secretaria que eu tenho excelentes orçamentistas, pessoas que realmente entendem aquilo que estão fazendo, e uma sorte, realmente uma bênção. Aprendo e aprendi muito com eles. Então é assim, o orçamento ele vai acabar definindo aquilo que você vai acabar gastando. Então é assim, é uma pesquisa de mercado acuradíssima, levando em consideração todos os custos possíveis. Então, eu percebo também que nessa falta de planejamento e sempre nessa pressa, a pressão, alguns tendem a desvalorizar, mas o orçamento é importantíssimo. Ter projeto. O projeto ele é concebido. Aqui é uma parte mais técnica, acho que deve ter bastante técnico aqui. Conjunto de desenhos técnicos de plantas, layouts, setorizações, cortes, fachadas, implantação, enfim, elementos que representam com mais clareza o dimensionamento dos ambientes e os detalhes funcionais. Agora vamos detalhar a partir da legislação da 8666. Só para registrar, na verdade, na minha apresentação acabou ficando no final, mas grande parte do que está disposto na 8666, na verdade, já havia sido previsto na resolução 361 de 91. Então, ela praticamente reproduz aquilo que já havia sido tratado. É o elemento mais importante na execução da obra pública. Falhas na sua elaboração podem dificultar a obtenção do resultado almejado pela administração. Precisa estar bem caracterizado, precisa estar bem definido, não pode ser falho. Esse projeto básico falho, ele vai levar ele já maculou o procedimento licitatório, ele vai comprometer o procedimento licitatório e, posteriormente, ele vai comprometer a contratação. Ele deve reunir os elementos necessários e suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser licitado e, posteriormente, contratado. A previsão, artigo 6º, inciso 9 da 8666. Conceito. O conceito está no artigo 6º, os elementos descritos no artigo 7º. Conceito. Conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado. O Bernasconi comentou bem. O artigo 3º da resolução, a linha F, que estabelece até o percentual de 15% de precisão, mas na 866 não há essa previsão. Bom, nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Da leitura do conceito do projeto básico, já dá para depreender que de básico ele só tem um nome. Ele é um documento robusto. Ele realmente vai definir toda a licitação. Então, realmente, quanto mais dedicação houver na elaboração, na inteligência da concepção do projeto básico, melhor. Finalidade: justificar a motivação da decisão da administração pública em contratar uma determinada obra e fornecer informações suficientes, com a clara compreensão do objeto, permitindo a administração e aos licitantes a avaliação dos custos e a definição dos métodos e prazos de execução do mesmo. Perfeito. Até porque influencia na descrição do objeto a ser contratado. É importante e aqui cabe um comentário. A 8666 tem sofrido ao longo dos anos muitas críticas.
mas para quem o operador de direito, o administrador público, percebe que da leitura da lei, ela pode realmente ter alguns problemas. Só que a única coisa que ela não orienta é o administrador público faltar com planejamento o tempo inteiro. Você percebe que do mecanismo, da leitura, da estrutura da legislação, o tempo inteiro ela reforça a ideia que o administrador público tem que se planejar. Composição, projetos, os técnicos podem falar melhor sobre isso, mas enfim, projetos, a grosso modo, memorial descritivo com as especificações técnicas, o orçamento e o cronograma físico-financeiro, que é importante, que é para entender o que vai ser executado e quanto vai ser gasto em cada etapa. Elementos. Os elementos, eles estão previstos no artigo 7º da 8666. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza. A gente já falou, até para poder definir o objeto. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante a fase de elaboração do projeto executivo e realização das obras de montagem. Aqui nesse item B, acho pertinente reproduzir uma conclusão alcançada pelo Antônio Carlos Sintra do Amaral, que existe essa preocupação no planejamento, mas a gente também não pode perder de vista que, ainda que haja uma dedicação absoluta na concepção do projeto básico, não existem garantias de que esse projeto terá todos os elementos para a execução da obra. É justamente por isso que daremos ensejo ao projeto executivo. C. Identificação dos tipos de serviço a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Sem frustrar o caráter competitivo. Esse realmente também a gente percebe que é um apelo fortíssimo. O administrador, ele não pode, ele tem que pensar na qualidade e garantir, ao mesmo tempo, que o maior número de licitantes participe. D. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra. Também, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, normas de fiscalização e outros dados em cada caso. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Agora já vem a concepção do projeto básico no RDC, que também não acaba agregando muito do que já foi dito, o que está previsto na resolução 361 e na 8666. Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para observar o disposto no parágrafo único deste artigo. A. Caracterizar a obra ou serviço de engenharia ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Então, a gente verifica que o RDC, assim, muita propaganda dele, mas ele preserva também o que já tem na resolução e na 8666. Continuando. Assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução. Os elementos. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem, às situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública. Todos os atos da administração, lembrando, devem ser motivados. Identificação dos tipos de serviço a executar,
e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como as especificações que assegurem melhores resultados para o empreendimento. 4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias, condições organizacionais para a obra. Eu sei que para técnico, engenheiro, tecnólogo, o que interessa é a mão na massa, mas para pôr a mão na massa tem que passar necessariamente por isso. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimento propriamente avaliados. A gente percebe uma preocupação reiterada para que a competitividade do certame seja privilegiada, e a gente sabe que, na prática, qualquer indício de restrição já causa enorme transtorno para o procedimento licitatório, acaba comprometendo bastante. Bom, deverá ter soluções técnicas detalhadas, restringindo-se à necessidade de reformulação. Então, o projeto básico no RDC, assim ele foi concebido. Foi tanta pedra na 8666, que daí o RDC apareceu como se fosse a solução para todos os problemas da administração. Então, assim, vai perdendo muita qualidade, né? E eu realmente acho que não é a solução adequada. Espero que os operadores, que os administradores, que a gente tenha cautela na implantação aqui no município de São Paulo. A contratação integrada, ela acaba deixando nas mãos das contratadas, das empresas, o ônus. Na contratação integrada pelo RDC, a contratada vai ficar responsável. Eu acho que é assim, o poder público praticamente, tá? Em linhas muito gerais, ele lavou as mãos. Fica nas mãos da empresa. A empresa faz o projeto básico, ela faz o projeto executivo, e daí não tem aditivo, e ela se responsabiliza. Então, acho que assim, no fundo do RDC, extraindo, é isso aí. Bom, esses são os aspectos da 8666, projeto básico executivo, também do RDC, e da resolução. Obrigada. O meu papel, eu acredito que, principalmente depois de suceder a doutora Laura, é realmente trazer para vocês o posicionamento, dentro do possível, do Tribunal de Contas do município, né? Diante de todo esse questionamento, de toda essa situação que está sendo apresentada aqui pela manhã. Então, eu tomei a liberdade de fugir um pouquinho, essencialmente, só do planejamento do projeto básico, ok? As etapas da contratação, ela tem o planejamento e a elaboração do edital, ela tem a licitação propriamente dita, que é a fase externa, e depois nós temos a elaboração do contrato e a execução contratual. Muito bem, aqui neste momento, vamos cuidar do planejamento e da elaboração do edital. Por que isso? Eu entendo que é importante o planejamento, sem dúvida, e já foi reiteradamente colocado isso. A elaboração do projeto básico é fundamental para que a gente possa começar, né, uma conversa, uma contratação, mas também é importante a administração saber trazer para o edital as regras, as exigências, porque às vezes nós podemos ter um bom planejamento, podemos ter um projeto básico muito bom, mas na hora de licitarmos, na hora de trazer as regras do edital, essas regras normalmente são colocadas para a área jurídica. E tem alguns detalhes que não são da área jurídica. E o que acontece? As exigências estão erradas. E, consequentemente, após um procedimento licitatório caótico, eu não vou obter a melhor contratação.
ainda que eu tenha um planejamento, tenha feito um planejamento e tenha um projeto básico bem feito. Então, isso é o que nós verificamos aqui no tribunal. Então, eu me permiti trazer essas nuances para vocês. Então, vamos lá. No planejamento, nós analisamos os aspectos técnicos, temporal e orçamentário. O temporal, para mim, também é fundamental. Nós temos que, no momento da licitação, verificar se aquele projeto que foi feito, ele continua sendo útil, ele continua sendo necessário. Porque, infelizmente, nós temos um lapso de tempo normalmente muito grande entre a elaboração do projeto, a discussão e, às vezes, até da orçamentação para o momento da publicação do edital. E aí vem alguns questionamentos, né? Temos locais que, quando o projeto foi feito, não tinha casa, e no momento da licitação ele está cercado de favelas. E aí? O que a gente faz? Aquele projeto precisa ser atualizado. Então, isso é fundamental, o aspecto temporal da licitação. E, principalmente, precisamos ter na administração uma interação entre as áreas envolvidas. A gente percebe que o discurso é bonito, mas na prática não é isso que ocorre. Principalmente porque nós temos de 4 em 4 anos mudanças, né? O que nós verificamos? Que quem fez um projeto, na verdade, na hora que ele vai ser licitado, não interessa mais, ou quem está licitando muda a seu bel prazer, e a coisa não pode ser assim. A administração é uma só. Ela não muda de 4 em 4 anos, mudam as pessoas, né? A cidade, a necessidade da administração, ela continua a mesma e às vezes só piora. Então, essa sequência é muito importante. Ainda que haja mudança das pessoas, eu entendo importantíssimo ter isso em mente. Olha, nós estamos trabalhando, falando aqui de município de São Paulo, no município de São Paulo. Então, eu posso trazer as minhas experiências de outras administrações, mas neste momento eu tenho que me inteirar nas necessidades da cidade e verificar se realmente esse projeto precisa, vale a pena, vai para frente, não vai. Então, essa mudança é muito importante, a gente percebe, infelizmente, que isso ocorre, um projeto que era importante deixa de ser, aparece outro, e a coisa não caminha, né? Então, essas áreas precisam conversar. E mais, áreas que eu digo também, jurídico, técnico e financeiro. Porque parece que cada um faz a sua parte e cruza o braço, né? Já fiz o projeto, agora o jurídico que se vire para soltar o edital. Não é assim. Um precisa da ajuda do outro. E na hora de responder, todos devem responder juntos, né? É a tal da responsabilidade. Então, não podemos dizer, não, olha, quem fez o projeto é o técnico, ele que se vire, não. Você é o jurídico, você tem agora a sua parcela na elaboração do edital. Mas tem itens que é o técnico que precisa te dar informação, ou tem itens que é a área financeira que precisa ajudar. E cada um tem que entrar com a sua parcela. Essa pesquisa junto ao mercado fornecedor, eu acho fundamental, principalmente para novos projetos, né, para novos desafios. Então, a administração, ela tem que analisar insumos, materiais, equipamentos disponíveis no mercado, as condições de execução, a adequação do que tem no mercado para a sua necessidade e também identificar os possíveis fornecedores. Por quê? Ela precisa, ou ela vai precisar, se for chamada, a fundamentar tecnicamente as suas escolhas, as suas opções. Então, não é porque a Lei 8666 tem alguns detalhes que ela expressamente não exige comprovação. Ela deixa a critério da administração. Mas essa discricionariedade, ela tem que ter um fundamento técnico. Ela tem que ter uma justificativa. Eu quero lançar um projeto novo. A administração, ela tem esse direito. Então, ela não pode ser questionada por que o novo vai ser mais caro e tem que ser novo. E por que é mais caro? Não, ela tem que ter uma justificativa
para fazer isso, mas ela pode sim inovar. Não precisamos ficar na mesmice, né? Principalmente se tratando de projetos técnicos. Quando eu falo de definição adequada do objeto, e isso já foi bem explorado aqui, nós precisamos ter uma descrição qualitativa dos insumos, dos materiais, dos equipamentos envolvidos. E a definição dos quantitativos, isso é fundamental, né? A administração, ela tem que saber o que ela quer, principalmente quando ela faz uma composição de serviços, quando ela define materiais, por que tem que ser assim. Então, tecnicamente, ela tem que saber por quê, ok? E a definição dos quantitativos, que tem que ser exata. Como foi colocado aqui pelo conselheiro de SEI, o projeto, ele fala, né? O bom projeto, ele fala. E nessa conversa, ele já tem que determinar os quantitativos. Então, quanto que eu preciso de cada material, de cada serviço, de cada insumo, para realizar aquela obra. E isso vai ser refletido na planilha orçamentária. Agora sim, a gente começa a ter uns questionamentos. Como eu vou elaborar o edital? Eu já tenho o meu projeto, está certinho, acredito que ele esteja muito bem feito. Só que eu tenho que elaborar um edital para fazer uma licitação para contratar esse projeto, essa obra. Eu preciso compatibilizar as regras do edital com as especificidades do meu objeto. Gente, essa parece que é uma das missões mais difíceis que a gente tem. Não é simplesmente colar e copiar a Lei 8666. Tá? Edital não é isso. O edital, ele permite que a administração traga nas suas regras, de fato, as suas peculiaridades. E a administração, lógico, ela tem que defender isso. E defender como? Tecnicamente. Essa é uma missão árdua da área técnica. Então, vamos lá. Condições de habilitação. Condições de medição e de fiscalização. O que acontece? A Lei 8666, ela exige 4 requisitos, né, para habilitação. Jurídica e fiscal não vem ao caso. Principalmente para nós aqui, para o nosso momento, a definição das condições de capacidade técnica. Se nós formos verificar, a Lei 8666, ela permite, ao mesmo tempo que parece que ela veda muita coisa, ela permite muitas exigências. Principalmente em relação a atestados técnicos. Então, eu vou entrar mais na frente em algumas peculiaridades. Mas a gente tem que atentar pelo seguinte: as definições das exigências de capacidade técnica, elas devem ser trazidas da área técnica e não do jurídico. Não é o jurídico que vai definir no edital se você pode ter consórcio, não pode, se você precisa de serviço tal ou qual nos atestados técnicos. Jurídico não sabe disso, a não ser que a contratação seja de serviços jurídicos, né? Mas para uma obra, quem tem que trazer essas informações e quem tem que se responsabilizar por essas informações é a área técnica, é quem fez o projeto. E é difícil, olha, eu digo para vocês que às vezes chega ao cúmulo de nós, quando a administração é acionada, vem um técnico da administração e diz: mas eu também não concordava com essa exigência, eu não sei por que ela foi feita. Não dá para aceitar essa situação. Tá? Então, eu acho que isso é um grande problema na hora da elaboração dos editais. Definir medições e fiscalização, como você quer que esse contrato seja pago, né, e como você quer que esse contrato seja executado. Também é a área técnica que sabe. E um detalhe, a aplicação de sanções, as tais das penalidades. Gente, essas regras nos editais de obra é cola, copia de contratos anteriores. Então, o que acontece?
Cada obra tem a sua especificidade, o seu cronograma físico, a sua forma de execução. E realmente os técnicos precisam atentar para o nível de penalidade. Quanto custa para a administração, eventualmente, um descumprimento no começo do contrato? Quanto custa um descumprimento de um serviço que é no fim do contrato? Não sei. Mas o técnico tem que saber. Então, às vezes, começar atrasado uma obra ou atrasar inicial os primeiros serviços pode custar muito caro para a administração. Então, eu tenho que aplicar uma penalidade maior. E, normalmente, vem aquelas penalidades gerais, globais, né? Inadimplência parcial é 10% do valor da medição, e para tudo. Vale para tudo. Mas não necessariamente deve ser assim. Eu acho que é uma fase importante, é um cuidado que deve se ter na elaboração do edital e que nós percebemos que isso não ocorre. Na verdade, essas cláusulas, elas são avaliadas somente no momento da aplicação da penalidade. Aí já é tarde. Então, aí vai o fiscal e fala, poxa, nossa, isso é um transtorno. Vai olhar a penalidade, às vezes nem tem penalidade para aquilo. Ele tem que jogar lá no geral. Aí já é tarde, não dá para mudar. Tá? Então, o momento também é na hora do planejamento, na hora de pensar nas cláusulas do edital. Entrando propriamente no edital, não vou perder muito tempo nessas colocações, mas eu acho muito importante a gente ter em mente o seguinte. A Lei 8666 existe, agora temos a Lei da RDC também. É a primeira regra, é o primeiro fundamento que nós temos para lançarmos as contratações. Mas também a própria lei traz princípios. A lei e a própria Constituição. E a administração, ela tem que se valer desses princípios para também definir o que ela quer. Então, eu trouxe aqui, isso está no próprio artigo 3º da Lei 8666, como objetivo da licitação. É a isonomia, o atendimento à isonomia, não pode realmente ter diferença entre interessados em contratar com a administração, interessados capazes, né? Isonomia é isso, é igualdade entre os capazes. E a seleção da proposta mais vantajosa, não a mais barata, isso está na lei, gente. Então, nós temos uma visão muito equivocada que temos que procurar o mais barato. Não é isso, é o mais vantajoso. E para avaliar essa vantajosidade, a qualidade é fundamental. Por isso que um projeto bem feito é fundamental. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, hoje não, né? Nós já tínhamos, mas a partir de 2012, de forma expressa, esse é um dos objetivos da licitação. Ou seja, a administração tem que atentar, sim, para as edificações sustentáveis, ainda que sejam mais onerosas. E voltando em relação à licitação, nós temos os princípios constitucionais do artigo 37, vinculação ao edital, julgamento objetivo, que são os princípios específicos da licitação, e 2 que para mim são fundamentais: a razoabilidade e proporcionalidade. Então, daqui para frente, tudo que eu vou falar com vocês realmente está em cima do bom senso. Então, na hora da administração decidir essas regras, ela deve usar ou se basear nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, vamos lá. Parcelamento do objeto. Muitos editais vêm com esse questionamento aqui no tribunal. A administração poderia dividir essa obra em vários contratos. Ela pode ou não pode? Muito bem. Pelo parágrafo 1º do artigo 23, a licitação deve
proporcionar um parcelamento do objeto em busca do quê? Do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade. Porém, a própria lei diz o seguinte, sem perda da economia de escala. E mais, desde que haja compatibilidade comprovada, viabilidade técnica e econômica. Então, vejam, eu poder dividir uma contratação, eu posso. Vocês são cobrados. Agora, cabe à administração defender. Se ela fez uma opção de fazer aquela obra de uma forma única, através de uma contratação única, é só ela que tem que defender. Então, não é o tribunal que tem que trazer esse argumento, né? Não é auditoria, mas sim a própria administração. Porque a lei dá esse espaço, porém, precisa de uma justificativa da própria administração. Então, um fica jogando para o outro. Vocês veem, a lei mesmo possibilita que a administração tenha as suas decisões. Ela só precisa defender. Em relação ao regime de execução, nós utilizamos, pelo menos aqui no município de São Paulo, de uma forma bem larga, a empreitada por preço unitário. Né? Mas a lei permite a empreitada por preço global. Então, qual a diferença? A diferença é que no preço global, eu já licito um preço certo e total. E o pagamento, ele é feito mediante a realização de etapas, ou às vezes só no final da execução da obra. Tá? Esse tipo de licitação com o regime preço global não deve admitir acréscimos de quantitativo. Por quê? Pela sua essência. Eu já licitei um preço fechado e eu disse que eu quero aquilo. Então, por isso que é muito comum dizer-se que, para licitação por preço global, a administração já tem que ter o projeto básico e o executivo. Não tem novidade. É isso que eu quero. Então, eu posso licitar um preço fechado. Agora, normalmente, como a lei permite, nós licitamos por preço unitário. Então, é aquela licitação onde a administração tem um preço certo por unidades e a medição, o pagamento desse contrato, ele é feito à medida que ele vai sendo executado e medido o serviço de acordo com o preço unitário. E aí são os contratos onde a gente verifica a grande quantidade de aditamentos. Né? Então, a lei diz que esses aditamentos estão limitados, os quantitativos, estou falando só de quantitativo, está limitado a 25%, as regras do CONFEA limitavam isso a 15%, dizendo, ó, até 15% você pode errar. Né? A lei já foi uma boazinha, disse, não, até 25% você pode errar. Mas não é bem assim. Né? A possibilidade do aditamento é para eventos supervenientes e não para consertar o erro de um projeto equivocado. E, na verdade, o que a gente verifica? Os aditamentos de quantitativo são feitos para consertar o que devia ter sido feito lá atrás. E aí a gente cria N situações excepcionais e supervenientes. Tá? Então, aí está o erro. A lei, de fato, permite um ajuste, mas um ajuste técnico, defensável, superveniente, e não com base em erros. A participação de consórcio. A administração, ela pode decidir discricionariamente se ela quer ou não permitir consórcio. Por que isso? Porque a lei não traz uma regra específica. Ela traz uma regra para o caso de participação de consórcio. Mas ela não diz, a administração tem que admitir nesse ou no outro caso. Então, cabe a quem decidir isso? A administração. A administração, às vezes, é questionada. Ou porque sim, ou porque não. Ou porque 2, ou porque 3 empresas. Né? Limitou em 2, limitou em 3. Vejam, a decisão é da administração. Desde a possibilidade ou não da participação de consórcio,
até a composição do consórcio. Porém, as regras básicas da licitação é princípio da isonomia e a não possibilidade de restrição indevida e legal. Como eu disse anteriormente, ao examinar, analisar o mercado fornecedor, neste momento, a administração consegue aferir se ela tem muitas empresas isoladas com condições de assumir o seu contrato ou se ela precisa permitir, dar uma abertura para que mais de uma empresa entre em consórcio, analisando que fatores? Técnico e financeiro. Então, a constituição, a possibilidade de consórcio, ela deve vir fundamentada ou com base numa justificativa técnica, olha, tem serviços de várias monta, várias especificidades, que uma empresa só não dá conta, não tenho no mercado. Ou o valor da minha obra é muito alto e eu preciso permitir que mais empresas se componham para poder ampliar a gama, a competitividade. Então, de novo, é a administração quem decide. E mais, normalmente, nesses aspectos, quem vai questionar é o próprio mercado. Se a administração solta um edital onde ela permite, onde ela não permite consórcio, e eventualmente isso é restritivo, o próprio mercado se manifesta, seja impugnação de edital, seja representação aqui para o tribunal, dizendo, olha, esse objeto precisa de mais de uma empresa, por causa disso, disso, disso. Aí quem vai ter que provar que não? A administração. Então, se ela não conseguir essa justificativa, ela terá que reformular o edital. Ok? A capacidade técnica. Então, aqui, dois momentos importantes. Os parâmetros para definição das exigências de capacidade técnica, por incrível que pareça, não estão na lei, não. Elas estão na Constituição. Né? O artigo 37, no inciso 21, ele diz o seguinte, que as exigências de capacidade técnica e financeira devem ser aquelas indispensáveis para garantir a execução do contrato. A gente está cansado de saber disso. Então, esse é o norte primeiro da administração. Exigir apenas o que entender indispensável. E depois nós temos a regra do artigo 30, que diz que as exigências têm que ser pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. Em cima disso, tem dois pontinhos que são muito questionados aqui no tribunal. A limitação do número de atestados técnicos. Alguém já conhece esse questionamento? Muito bem. De novo, a lei não diz quanto pode ou quanto não pode. Ela traz uma regra no artigo 30, nos seus parágrafos. As exigências não podem ser restritivas. Isso está também no artigo 3º. E aí está na Constituição, que tem que ser um indispensável. Gente, a limitação de atestado, às vezes, ela é necessária. Se eu solto um edital exigindo capacidade técnica operacional, atestado, e não dou um limite, eu permito que a empresa me apresente 20 atestados pequenininhos para completar aquele quantitativo. Isso atende à minha necessidade? De fato, essa empresa está provando que ela tem condições de prestar o serviço? Nem sempre. Aliás, eu entendo que não. Né? Se ela precisou de 20 atestados. Então, essa situação tem que estar presente no processo administrativo da administração. Quando ela decidiu que deverá apresentar no máximo 2 atestados para comprovar determinado serviço, ela tem que justificar o porquê. Né? A gente tem um exemplo clássico do professor Marçal, que é das pontes. Né? Se eu tenho vários atestados de uma ponte de 100 metros, não significa necessariamente
que a empreiteira, que o licitante sabe fazer a minha, que vai ter 15 quilômetros, com outra tecnologia. Então, eu não posso permitir que ele me traga 10 atestados de 100 metros. Então, é um exemplo muito tranquilo, mas é muito bom para que a gente use no nosso dia a dia. Tá? Então, vocês têm uma força, só que precisam saber usar. Né? Exigência de quantidades mínimas. Vejam, aqui houve uma mudança de entendimento radical de todos os tribunais de contas. A questão de 8 anos para cá. Quando a lei saiu em 93, aliás, mais de 8 anos, quando a lei saiu, era proibido nos atestados operacionais determinar quantitativo mínimo. Lembra-se? Era só compatibilidade de quantidade, características, quantidades e prazos. Hoje, ao contrário, os tribunais têm entendimento de que necessariamente, para avaliar a compatibilidade do atestado, a administração tem que trazer os quantitativos mínimos, porque senão a decisão fica subjetiva. Então, veja, e qual é o quantitativo mínimo? Qual é a regra aqui no Tribunal de Contas? 50%. Então, para efeito de Tribunal de Contas do município, os atestados podem ser exigidos numa quantidade máxima, né, de 50% da quantidade que está sendo exigida para a obra ou para o serviço. Então, hoje isso é necessário, sob pena de você não ter uma avaliação objetiva do critério de capacidade operacional. Vejam, mudanças em si, a lei não mudou, a lei é a mesma. O que mudou foi o entendimento, a interpretação. Mínima, desculpa, mínima. Quantidade mínima, isso mesmo. Finalmente, a subcontratação. Né? Subcontratação também é muito questionada. Pode, não pode, e como pode ou como não pode. A lei é clara, ela permite a subcontratação. Porém, essa subcontratação, ela vem condicionada. Ela deve estar condicionada no edital em limites ou em condições. Então, eu posso permitir, posso. A administração pode vedar a subcontratação. Lógico que pode. Se ela entende que para a realização daquela obra não dá para admitir uma pessoa que não entrou na licitação, uma empresa. Então, ela vai vedar. Agora, se ela entende que pode, ela vai permitir a subcontratação, mas ela tem que definir em que quantitativo ou em que porcentagem do contrato essa subcontratação é possível, ou ela pode definir que tipos de serviços poderão ser subcontratados. E tudo isso, gente, sempre considerando o quê? Que para eu conseguir o meu resultado lá na frente, eu precisei planejar, elaborar um bom projeto, mas eu também tenho que saber definir os critérios de escolha do meu contratado. Me desviei um pouquinho, mas achei importante trazer para vocês um posicionamento do tribunal em relação a alguns questionamentos. Muito obrigada pela atenção, gente. Eu gostei muito, fiquei muito satisfeita, me surpreendi positivamente com a iniciativa desse seminário. Achei um fórum de discussão muito interessante e achei que as questões aqui tratadas foram tratadas de forma profunda, não ficaram só no superficial e foi realmente troca de conhecimento. Estou muito feliz, assim, tem uma parte que não me admira porque foi feito pelo tribunal e o tribunal tudo que faz é com excelência, mas por outro lado, como é a primeira vez que eu participo, foi interessante como experiência pessoal e a profissional, nota 10. A minha apresentação eu procurei apresentar realmente o aspecto legal, trazer informação da legislação, porque a doutora Isabel, acho que é a pessoa assim, mais interessante, que eu acho que para todos que trabalham na prefeitura, é para conhecer como é que o Tribunal de Contas faz a leitura das questões que são apresentadas. Então, como eu também trabalho numa secretaria e
é delicado, achei melhor isso, a exposição da legislação, mas eu achei que foi assim uma sintonia perfeita. Eu gostei muito, achei que o resultado foi muito bom e achei interessante também o canal para perguntas e respostas para o debate, que eu achei que foi interessante e extremamente produtivo. Bom, a iniciativa é perfeita, né? É necessária, porque é o papel da Escola de Contas, é realmente trazer para a escola discussões de pontos, de questões importantes. E o problema do projeto básico e do projeto executivo nas contratações de engenharia tem sido polêmicas, tem trazido muitos questionamentos, muitas licitações suspensas, e aí é um entrave, inclusive, para a administração. Então a ideia é fundamental. O meu tema, junto com a doutora Laura, foi para a abordagem dos aspectos jurídicos, né, em relação aos projetos básicos. Então, é importante a gente colocar, e particularmente na minha exposição, eu me preocupei em colocar os problemas mais incidentes que nós temos visto nos processos do tribunal, né, para que a administração ela tenha consciência de que ela pode se utilizar da lei, ela pode fundamentar o que ela precisa, ela só precisa justificar tecnicamente. Esse é o grande problema dos processos administrativos, a falta de justificativa.